Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula, né, de gêneros textuais. Este é um gênero textual que está em primeiro lá no nosso material, na nossa apostila, mas eu deixei para falar dele por último, tá? Então, aqui nós temos a apresentação oral, que ele está dentro dos gêneros orais, tá? Os gêneros de apresentação oral estão dentro dos gêneros orais. Lembrando que os textos podem ser escritos ou orais, né? Verbais ou não verbais também, tá? Então, dentro dos gêneros orais, nós temos ligação telefônica, nós temos debate, nós temos reza, súplica, sermão, discurso político, e aí nós chegamos dentro de apresentação oral. Dentro dos gêneros apresentação oral, nós podemos considerar, né, que são apresentação oral, aulas, né, seminários, palestras, exposição oral, ou apresentação em evento científico, né, os famosos pôsteres científicos que você vai lá e apresenta o seu pôster. Então, eu coloco esses 5 dentro dos gêneros de apresentação oral. O que vocês o que eu vou focar aqui na aula de hoje são nos seminários, né, que é o que vocês vão precisar apresentar na disciplina, tá? A partir de um tema que nós vamos selecionar, vocês vão apresentar um seminário. Então, eu sei que para o trabalho de vocês precisam estar preparados para palestras. Não foge muito, tá? O que eu vou falar aqui é bem semelhante à palestra. Seminário e palestra eles são bem parecidos, mas vai depender um pouco do contexto do trabalho, depende do público-alvo, e a gente vai ver aqui essas questões, tá? Então, primeiro, né, pessoal, para você se preparar bem para uma apresentação oral, você precisa conhecer bem o tema, tá? Seja para uma aula, que é o nosso caso aqui, ou seja para uma palestra de trabalho, né? Você vai precisar conhecer profundamente aquele tema. Porque como que a gente vai falar de uma coisa que a gente não sabe, né? Nós precisamos ter domínio daquilo, ou pelo menos mostrar domínio daquilo quando nós vamos fazer uma apresentação oral. Então, não adianta ler uma vez e apresentar sem ter estudado o tema, né? Então, a dica aqui é estudar bem primeiro o tema antes de ir lá e apresentar. Segundo passo, conhecer bem o seu interlocutor, né? Aqui, o trabalho de nós conhecemos que são os alunos, né? Quem são esses alunos, né, que vocês vão apresentar o tema? Qual o conhecimento deles sobre aquele tema? Porque isso importa muito, né? Se você não conhece o seu interlocutor e você prepara uma palestra ou um seminário, de repente não vai fazer sentido nenhum para ele, porque ou ele pode estar um nível acima, para ele vai ficar muito, muito entediante, ou ele é um nível muito abaixo daquele conhecimento, ele não vai compreender nada. Então, para que a palestra, ou para que a aula, né, para que a apresentação de seminário faça sentido, você precisa sempre ter em mente quem é o seu interlocutor, ou seja, para quem você vai estar falando sobre aquilo. Você precisa planejar a sua fala em tópicos, né? Planejar a fala tópico por tópico e treiná-la, né? O importante é você treinar, principalmente quem está iniciando, né? Quando a gente tem experiência de anos de seminários, palestras, aulas, nós já temos ou conhecemos bem o tema, a gente vai precisando treinar cada vez menos, né? A pessoa que já apresentou 15 vezes a mesma palestra, o mesmo seminário, já está bem mais do que treinado, mas para a primeira vez, nós avaliadores de pôster, de alunos, no meu caso, quando eu sento lá para ser interlocutor, né, o ouvinte de quem está apresentando aquela palestra, nós sabemos quem de fato se preparou, quem treinou aquela fala e quem não treinou. Isso é muito visível, né? Então, conheça bem o tema e treine bem o tema. A linguagem.
Bom, nós estamos falando aqui dos gêneros orais formais, tá? Porque uma coisa é você fazer uma conversa, né? Uma mensagem de áudio por WhatsApp, que é um gênero oral, só que ele é informal, né? Então, você pode usar gírias, abreviações, a língua da forma, né, coloquial do dia a dia, mas palestras, aulas, apresentações orais, exposições, são, eles têm que ser adequados, né, à forma culta da língua portuguesa. Né? O que é forma culta? Concordância, prestar bem atenção à concordância verbal, a linguagem, né? Não precisa ser uma linguagem rebuscada, porque você vai depender muito do público, óbvio, mas então aqui em sala de aula, que é o nosso objetivo, você não precisa trazer sinônimos mais rebuscados do mundo, né? Isso, de repente, se você tiver que apresentar um trabalho lá na sua empresa para o diretor que vem de fora, aí tudo bem, aí você vai tentar adequar melhor ainda a sua linguagem, né? Mais formal ainda. O importante é que seja, olha o segundo tópico aqui, objetivo, né? Sua fala precisa ser objetiva. Objetivo, clareza, né? Os tópicos, a sua fala ela precisa estar articulada, clara, não pode ficar. Você fala uma coisa, daí você entra em outra sem conexão entre as ideias, né? O que eu digo aqui, foco então é o seu público, né? Quanto mais conhecedor o público é, obviamente você vai elevar mais a linguagem, depende do seu público. Se o seu público é mais informal, claro que você vai adequar a linguagem para o seu público, mas é importante, acima de tudo, é a clareza. Então, para a linguagem formal, nós evitamos gírias, abreviações, né, coloquialismos, voz e velocidade, né? Voz, você precisa abrir a boca para falar, você precisa gesticular, né? A gente precisa usar também a linguagem gestual, né? A gente precisa se atentar a isso. Não é para falar muito rápido e nem muito devagar, porque vai dar sono no seu ouvinte. Então você tem que treinar, isso é treino. Não vai falar muito devagar, não vai falar muito rápido. A voz, você precisa saber qual é o espaço, conhecer o contexto. É uma sala muito grande, eu vou precisar de microfone. É uma sala pequena de reuniões, então você não precisa gritar porque todo mundo vai te ouvir, né? Então você precisa conhecer bem aquele local, é bem importante que conheça o local, o contexto, os participantes. Postura, né? Ninguém vai ficar curvadinho, com a cabecinha para baixo, né? Virar-se ao público. Quando vocês estão iniciando esses treinamentos de apresentação oral, muitos alunos têm medo, têm receio, porque também aquela questão de não treinou bem, não conhece o tema, fica olhando lendo o slide. Não, gente, apresentação oral, você precisa olhar para a pessoa com quem você está falando. Você não pode ficar lendo o slide. Até por isso, a próxima dica é não escrever muito no slide, é só tópicos igual eu estou fazendo aqui. Eu não escrevi cada coisa que eu estou falando, né? Isso mostra que você domina o tema, né? Domina aquele assunto que você está transmitindo. Claro, gente, as primeiras vezes vocês vão sofrer, vocês vão ficar tímidos, existe aquela tensão, aquela ansiedade, tremedeira. Eu me lembro muito da primeira aula que eu dei na vida. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Tá acabando já. Primeira aula que eu dei na vida, eu tremia, não conseguia encaixar a tomada para ligar o som, foi uma loucura. Mas assim, a gente vai treinando, a gente vai melhorando. Por isso, o objetivo aqui da disciplina é que vocês comecem a perder esse receio, né? O medo de apresentar em público. Então, falar olhando para o público, evitar ler os slides. Gente, não, isso é um fracasso, né? Ficar lendo slide é um fracasso. Isso é coisa de aluno lá do primeiro colegial, do primeiro ano de ensino médio, que tá começando, né? Aparência, né?
Vamos usar roupas adequadas, mulheres, né? Prestar atenção, como é que vai estar aquela aparência, os homens, não aparecer de boné, de chinelo, tudo tem que ajustar ao contexto, né? Então você não vai num show de rock de terno e gravata, como você também não vai para uma palestra de chinela havaiana, né? Depende da palestra, né? Mas nós precisamos pensar a linguagem adequada, vestimenta adequada, tá? Adequado. Usar equipamentos que sejam familiares a você. Não adianta nada você querer mostrar que você é o rei da tecnologia e trazer aquele monte de parafernália, chega na hora não sabe nem ligar. Isso acontece muito comigo até hoje, eu tenho muita dificuldade com tecnologia, mas vocês que são mais jovens, que têm mais contato, já nasceram nessa era da tecnologia, já conseguem se virar melhor aí. Então, mas prestem atenção, cuidado, conheçam bem os equipamentos que vai ter lá naquela sala que você vai precisar, tá bom? Aqui, organização, as partes da apresentação. Primeiro, nós temos a apresentação inicial, né? Como que se organiza uma apresentação, uma aula? Se organiza em 3 partes. Apresentação inicial, então você vai falar o seu nome, de que instituição você vem, o título do seu trabalho, o objetivo do seu trabalho. Isso é no slide inicial, isso chama-se apresentação. Então, a organização ela vai ter a apresentação, o desenvolvimento e o fechamento da sua apresentação, tá? Da sua palestra, da sua aula. Então, primeiro você se apresenta, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é tal, sou de tal instituição, de tal curso, de tal área da empresa, e hoje eu venho falar sobre tal coisa, o título do meu trabalho é tal, cujo objetivo é, ou que tem como objetivo, trazer tal coisas para vocês. Depois do desenvolvimento, são os slides correntes, igual eu estou fazendo aqui, já estou no meu desenvolvimento da minha apresentação. E o fechamento é o último slide, que você vai fazer uma breve retomada do tema. Então, hoje nós trouxemos isso, se for duplo ou se for sozinho, né? Meu objetivo aqui foi fazer isso, abordar esse assunto, concluo dessa forma, então a conclusão é tal. Muito obrigada. Né? Obrigada pela atenção, agradece a instituição, a empresa, a agência que financiou o seu trabalho, os seus supervisores, enfim, o que você precisar agradecer e fecha, muito obrigada, né? Pessoal, eu acho que eu vou ter que parar aqui porque deu 12 minutos, depois eu vou continuar num outro slide, com uma outra apresentação, infelizmente, senão não vai dar para eu postar para vocês, tá bom? Eu volto com a parte 2 de apresentação oral. Muito obrigada.